Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Vamos então para mais um estudo da Verdade da Vida. A primeira parte é perguntas e respostas. Estamos na aula 654 pelo YouTube 253. Então vamos para a primeira pergunta. Masculino, 69 anos, divorciado. Minha companheira é portadora de distonia cervical. Peço esclarecimentos sobre a origem do mesmo e orientações para harmonizar esta disfunção. Bom, você falou correto, né? Falou bem certinho que é harmonizar esta situação. A distonia cervical fica numa região que simboliza os superiores pais, pega bem essa região. Por isso que é importante dar amor aos superiores. Vamos primeiramente então pensar em relação aos antepassados. Acredito que ela não esteja indo todos os anos visitando os jazigos dos antepassados dela, por parte do pai ou por parte da mãe. É preciso visitá-los e providenciar a limpeza e levar flores. A limpeza superficial, que é fazer isso durante por 2 ou 3 vezes por ano. Então, repetindo que é fundamental para quem mora em São Paulo, cidades grandes, façam isso na época de finados, Dia dos Pais e Dia das Mães, por questões de segurança. Okay? Então, como já aconteceu vários casos de pessoas que foram assaltadas em época que o cemitério estava vazio, então Cristo disse, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, é importante não esquecer desse detalhe. E em casa é importante que ela leia a Sutra Sagrada para os antepassados. No caso, para quem já teve um segundo casamento, então antepassados atuais. E se tiver filhos com o casamento anterior, pode também incluir os antepassados, o ex-cônjuge, caso o atual não fique com enciumado ou coisa parecida. Então, em casa, ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, e é bom fazer a oração Pai Nosso, porque aqueles que eram católicos ou evangélicos fervorosos podem não aceitar. Então, lendo a oração Pai Nosso, antes e depois da Sutra Sagrada, eles abrem a mente e o coração para ouvir as palavras da verdade. E Cristo disse que a verdade liberta. E ler buscando amor dos pais é fundamental, porque existe alguma coisa no inconsciente dela relacionada aos pais dentro do lado psicossomático. Então, não somente ler, mas também possível, fazer sempre possível para ler várias vezes, repetir 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 vezes por dia, palavra obrigado papai, obrigado papai, e obrigado mamãe, obrigado mamãe, obrigado mamãe. É bom que faça os dois separadamente para que se concentre na gratidão ao papai. Por exemplo, faça na parte da manhã e a parte da tarde para a mamãe. Enquanto anda, caminha, não precisa ficar parada para fazer isso, ok? Por isso que é importante fazer os dois lados, lado espiritual, antepassado, lado psicossomático com relação aos pais. Pergunta número 2. Feminino, 60 anos, divorciada. Me divorciei faz 2 anos e meio, mas meu ex-marido não sai da minha cabeça. Em 1 mês de divórcio, ele já estava com outra. Sofro muito com a situação. De lá para cá, todos os tipos de doenças se manifestaram em mim. Cálculos renais, uma doença autoimune, problema nos ossos, manchas nas coxas e cansaço. Parei de trabalhar há 2 anos e estou cuidando da minha mãe com Alzheimer. O que posso fazer para melhorar essa situação? Bom, importante praticar. Às vezes a pessoa faz a pergunta, se não praticar, é orientação perdida, porque perdendo tempo, se não for praticar, e também continua sofrimento. Então, é importante que coloque em prática. Durante um mês, diga para ela, para que leia a Sutra Sagrada para... Ah, não, é você que perguntou mesmo. Então, você perguntou, então você mesmo que fez a pergunta. Durante o mês você vai ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para a felicidade do seu ex-marido. Ok? E outro detalhe,
viva o presente, viva o agora, pare de voltar para o passado. Se você guarda muitas tristezas, muitas coisas que está pegado ao passado, você não vai viver o presente. Viver o presente é viver o momento da situação atual. Você está divorciada, ele já está casado com outra pessoa, então viva o presente, perdoe, agradeça por bons momentos, pela felicidade que causou em muitos momentos e leia a Sutra Sagrada, chuva da néctar da verdade para a felicidade dele. Assim você não vai ficar muito apegado a essa situação. Essa orientação é num dos livros que o mestre recomendou, ler um mês a Sutra Sagrada para a felicidade do ex. Esse problema renal desaparece se você praticar. Pratica assim, eu te perdoo, sempre perdoo, te perdoo, sempre perdoo, te perdoo, sempre perdoo. 1.000, 2.000 vezes por dia e agradeço, obrigado. E se desapegue da situação dele, ok? Ossos, no livro Convite à Felicidade, o mestre explica, osso em japonês significa hone. E quando tem problema no hone, no osso, está muitas vezes relacionado à falta de gratidão aos antepassados, falta de gratidão. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu respeito o antepassado, mas você não tem gratidão, tem que desenvolver o sentimento de gratidão. Muito obrigado, porque muita coisa eu herdei dos senhores, muito obrigado. Se os senhores não tivessem existido, eu também não estaria aqui na Terra, coisas desse tipo. Muito obrigado, gratidão a tudo, a todos. Quem lembrar, quem já teve contato com o avô, com a avó, quando era criança, lembrar que eles fizeram muita coisa, que o vovô, outro dia meu neto fez questão, falou para o pai, o preletor Aníbal, para comprar uma camiseta que estava escrito, vovô é papai com açúcar, para dar para mim. Então veja como realmente você começa a lembrar, ele vai lembrar de muitas coisas, e ele, assim como você também vai lembrar de muitos fatos que aconteceram com o vovô, com a vovó, que eles te levavam para passear, que te davam doce, e fazia que os pais não fizeram, mas os avós fizeram, ok? Então deve-se visitar os jazigos dos antepassados, do pai e da mãe, providenciar a limpeza e em casa ler a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, para eles. E doença autoimune. Essa doença autoimune, Deus não criou nenhuma doença autoimune. É autoimune porque a pessoa, o ego da pessoa não quer aceitar a cura, ou para mostrar por autocompaixão, eu estou sofrendo por sua causa, olha como eu estou agora. Então ela cria uma doença para não ficar curada. Então tire isso, tire esse pensamento do passado, viva o presente, e a consciência do pecado, o desejo inconsciente de sofrer, tem que apagar. Leia lições para o cotidiano. E é importante que você desperte para a verdade que é filha de Deus e não filha do pecado. Porque quando a pessoa ainda está apegada à ideia do pecado, a consciência do pecado, o sentimento de culpa, por exemplo, o livro do Karl Augusto Menninger, ele menciona no nome do livro dele, o homem contra si próprio, o homem contra a si próprio, não é que alguém esteja contra, é ela que está contra ela mesma, porque ela não se perdoa, ela quer buscar uma autopunição. Por isso que leia o livro Lições para o Cotidiano, que tem um trecho lá que o mestre fala sobre o Karl Menninger, e aqui também na Sutra Sagrada, capítulo Sabedoria, se você ler atentamente, você vai entender que é você que está criando a situação. Então, apague disso, viva o presente, não deixe de ler a Sutra. Utilize o tempo que você tiver para ler os livros da verdade e não ficar pensando no passado. Então, despertando que é filha de Deus, parar de acreditar, parar de pensar que é pecador, que é filha do pecado, que nasceu para sofrer, apague tudo isso. Lembre sempre do início da oração Pai Nosso que está no céu. Deus é Pai Nosso, então nosso Pai é Deus. A Seitonê fala muito isso, tem martelado muito, homem é filho de Deus e não filho do pecado, homem é vida perfeita de Deus. Pergunta número 3. Feminino, 46 anos, casada. Fumo cigarro há aproximadamente 20 anos. Tento parar, mas não consigo. Fico irritada e agressiva quando fico poucas horas sem fumar. Fui adotada por meus pais paternos, pois quando nasci minha mãe sumiu e nunca a vi. Meu pai biológico não me reconhece como filha. O que devo fazer para solucionar estes problemas? Aqui você tem muita coisa para limpar. Se desejar purificar o mundo da projeção, que é esse mundo fenomênico, esse mundo que você vê quando está acordada, deve purificar a matriz da mente. Purificar é limpar. Limpar o quê?
limpar das tristezas, do sentimento de carência, da decepção, da tristeza de ter sido rejeitada pela mãe, rejeitada pelo pai biológico, né? Então, tudo isso você tem que entender e perdoá-los, porque nada acontece por acaso. Quando se diz nada acontece por acaso, é lembrar que nós somos regidos pela lei da mente, que é a lei do karma, e que diz: quem planta colhe, quem confere será ferido, quem dá recebe. Isso é a lei da causa e efeito, ou lei do karma. Por esse fato aqui, no nosso dia a dia, como nós somos regidos por essa lei, nós vamos entender porque Deus não castiga, mas é que nós vamos revendo muita situação inversa que nós fizemos para o outro. Se fizermos o bem, aquilo volta para nós. Mesmo que você tenha feito numa outra encarnação, aquilo você colhe agora, seja ela boa ou não. Então, eis o motivo porque há pessoas que têm muita sorte, já nascem numa situação muito boa, porque tem karmas bons plantados. Mas, por outro lado, tem pessoas que nascem numa situação miserável, sofrem muito, não tem nem o que comer, porque também plantaram coisas inadequadas, fizeram muitas pessoas sofrerem na outra vida anterior e nessa vida. Então, ela colhe aquilo que ela plantou. Não é castigo de Deus, é simplesmente a atuação da lei da causa e efeito. Por esse motivo, perdoe do fundo do coração, porque algo semelhante você fez numa vida anterior. Ou você rejeitou, ou abortou. Rejeitar, abortar é a mesma coisa, mas só que o aborto é uma coisa muito mais forte. E também pode ter acontecido outros fatos, mas não precisa querer descobrir. Simplesmente leia o livro Buscando a Mão dos Pais, entenda isso e pratique a oração do perdão, papai, mamãe, e agradecimento também. São duas coisas, oração do perdão e agradecimentos. Ok? Na revelação divina da grande harmonia está: reconcilia-te com todas as coisas da terra. E agradecer é reconciliar. Ali está bem claro. Ou seja, a oração do perdão, que você fala perdoar, você está fazendo uma forma passiva de limpar aquele ressentimento. E a forma ativa, dinâmica é obrigado, obrigado, obrigado. Então, cara e coroa da mesma moeda, oração do perdão e agradecimento. Faça os dois, mas não faça meia dúzia de vezes, não. Faça 30, 40, 50. Quanto mais fizer, melhor será. Não é penitência, mas é purificação. E há pessoas que concebem filho, mas não os cria e doam para outra pessoa. Quem agir dessa forma, no futuro poderá colher a mesma situação, mas de uma forma exatamente idêntica, pode não ser exatamente igual, mas pode ser abandonada, pode acontecer como aconteceu com você. Não significa que tenha ocorrido nessa mesma encarnação. O karma não significa que vai ocorrer na mesma encarnação. Pode ter acontecido uma outra, 2, 3, 4, 5 encarnações anteriores. Então, não precisa descobrir, conforme disse, viva o agora e perdoe seus pais biológicos. Leia Buscando a Mão dos Pais e purifique seu inconsciente com oração do perdão e agradecimento. Ok? Já repeti, o importante é praticar. Esse perdão não é simplesmente 2 ou 3 vezes por dia, mas quando perguntaram para Cristo, Pedro perguntou para Cristo, 7 vezes está bom perdoar? Cristo, sabendo que 7 não é suficiente para você tirar tudo aquilo que ficou no seu corpo astral, aquelas emoções, né? Então, não digo 7, mas que tal 70? Que tal, em vez de 7, 70? Aí realmente você vai chegar no ponto importante. E Cristo disse também, bem-aventurados sereis se vós praticardes. Então, pratique tudo que eu estou lhe falando, para ser feliz. Se não quiser praticar, então vai continuar tudo na mesma situação. Então, pratique, liberte-se disso, viva agora com a felicidade que você merece. Se quer viver uma vida feliz, disse Albert Einstein, se você quiser viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta e não às pessoas nem às coisas. Não se apegue às pessoas nem às coisas, mas viva a meta. Eu vou praticar a oração do perdão, eu vou agradecer papai e mamãe, obrigado, eu vou ler o livro Lições para o Cotidiano e Buscando a Mão dos Pais, e pratique, no mínimo 50, 40, 50 vezes por dia, oração do perdão para o papai e da mesma forma para a mãe, oração por dia, 40 para cada um, 40 vezes por dia durante 1 mês, 2 meses. O tempo é relativo. Se você sentir que ainda guarda, pratique mais 1 mês, 2 meses, até igual você
fazer uma limpeza na cozinha, você pensa que está tudo limpo, de repente você vai ver em cima de uma estante, de um móvel, de um liquidificador, um pozinho. Então, às vezes, sempre ficam uns resquícios, por isso que é importante praticar constantemente. Então, dessa forma, a tristeza que você traz desde a infância será apagada. E a felicidade depende de você eliminar a mágoa através do perdão, através das práticas. Pergunta número 4. 45 anos solteiro. Sou adepto da Seichonen há 20 anos, mas demorei um pouco para começar a praticar, pois me concentrei nas leituras dos livros. Eu pratico muito a oração de gratidão aos meus pais, procuro sempre me reconciliar com tudo e com todos, e ultimamente estou em paz com todos. Trabalho com vendas, houve uma época em que obtive prosperidade e sucesso, mas nos últimos 6 meses, nos últimos 6 anos só venho colecionando fracasso. Eu trabalho com vontade, estou sempre entusiasmado, tenho muito amor e gratidão pela empresa que trabalho, porém as vendas estão fugindo de mim, nada está dando certo. Tudo acontece para que eu fique sem dinheiro e acumule dívidas, o que devo fazer? Você disse que nos últimos 6 anos as coisas começaram a decair nas suas vendas. E às vezes o problema está dentro de um fato que aconteceu no seu dia a dia. Por exemplo, você é solteiro. Há 7 anos ou 8 anos, mais ou menos, não aconteceu algum fato que, num namoro, por exemplo, você deixou uma ex-namorada muito triste porque você tomou a decisão de separar, ou então aconteceu algum fato dentro do seu trabalho que você ficou muito ressentido com um cliente, com um colega, alguma coisa assim, procura analisar bem. Se você lembrar quem foi, procure, então, praticar a oração do perdão para essa pessoa. Se foi com uma ex-namorada, pratique e, durante 10 dias que seja, leia a sutra para a felicidade dela, mas pratique a oração do perdão para tirar o sentimento de culpa. Quando nós guardamos sentimento de culpa, ou quando nós guardamos sentimento de desarmonia, de conflito, e não perdoamos ainda a determinada pessoa, as coisas não avançam, não avançam. Quando está bem claro na revelação divina da grande harmonia. Se queres chamar-me, se quer chamar que Deus, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Às vezes a pessoa tolera, finge que está tudo bem, oi, mas muito friamente, mas no fundo ela guarda muita mágoa e ressentimento. Por exemplo, no último livro, Oração não tem força, oração tem poder, ali tem alguns relatos muito interessantes, de exatamente quando eu falo sobre isso. E tem relato também exatamente de uma jovem que tinha muita bronca do colega de trabalho. E no mesmo dia que eu falei isso, na aula de quarta-feira, nessa mesma aula, o cameraman também começou a pensar, na hora que eu estava dizendo, que guardava muita mágoa, pensou, então estou guardando muita mágoa do meu ex-chefe, que me despediu a mim, mais 9 colegas de cameraman, porque ele estava fazendo um desvio da empresa, um dinheiro ilicitamente, uma falcatrua, e eu guardo mágoa até hoje por causa disso. Faz 5 anos que eu estou guardando mágoa. Por que eu vou guardar essa mágoa? Então ele pensou, não, eu quero voltar a ser amigo dele, tomou a decisão, e no dia seguinte ele recebeu um chamado do RH para ser efetivado como funcionário da televisão, e assim acabou o problema. Por isso que quando você está magoado, ressentido, você não avança porque você está preso ao passado, viva o agora, ok? Então, outro detalhe que é fundamental, dentro daquilo que eu já mencionei, da mulher que vendia joia, mas ninguém comprava, na cidade de Curitibana, um senhor que não conseguia se aposentar, o relato da pretora Sônia Vargas, que está no livro Iluminando Seu Caminho, tudo isso aconteceram, esses 3 últimos casos, quando a pessoa tomou a decisão de fazer direitinho a recomendação do mestre Masaru Taniguchi, que está no livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Muitas pessoas leram uma vez, pensaram que já entenderam tudo. Um grande erro, é um erro muito grave pensar. Leu uma vez, pensar que entendeu. Não. Você tem que ler, reler, para começar a entender coisas que você não tinha entendido anteriormente. Quem já leu um livro, mesmo um livro, 10 vezes, todos eles vão concordar com o que eu vou falar. Na 10ª leitura, por exemplo, você descobriu uma coisa, mas aqui eu não tinha lido isso,
Eu não percebi que esse texto estava no livro. Nas outras vezes eu não li, eu não entendi essa parte. Ou pensei que parece que é novidade, parece que colocaram no livro agora, mas não. No momento que você está presente, o seu emocional, o seu pensamento está voltado para umas coisas, você não entendeu certas frases. Pensou que entendeu, mas não entendeu. Por isso que lendo várias vezes, você vai começar a entender e a situação começa a mudar. Então, visite os artigos antepassados, lave a superfície deles e em casa, leia a Sutra Sagrada diariamente, a chuva de néctar da verdade e à noite, leia, de manhã, chuva de néctar, à noite, leia Palavras do Anjo. E leia o Convite à Prosperidade, volume 1, ok? Pergunta número 5, feminino, 58 anos, casada. Tenho consciência de que os maiores problemas da minha vida são por causa do meu apego. Sou apegado às pessoas e às coisas. Não sei como me libertar e o que fazer. Bom, continue assistindo a aula, porque, se não me engano, no dia 25 de agosto, nós vamos estudar, exatamente, 25 de agosto, vamos falar sobre o apego, ok? Bom, no seu inconsciente você tem muito medo. Medo de ser contrariada, medo de ficar doente, medo de ser ignorada, medo de não ser benquista. E esses detalhes, por isso que você se apega com medo de perder. Medo de perder a companhia, medo de perder a amizade, medo de perder... E com esse apego você sofre. Por isso, aliado a isso vem a insegurança, a falta de autoconfiança em algumas coisas. E procure superar tudo isso. Yogananda aprendeu a não se apegar, disse, não se apegar às coisas, vendo a atitude do mestre. Ele vendo a atitude do mestre, o mestre é muito desapegado. Já estava realmente numa esfera muito elevada. Então era muito desapegado e aprendeu vendo o mestre, como tanto apego que tinha. E o mestre não se apegava nem ao dinheiro. Mas quando o Yogananda pedia alguma coisa para o mestre, o mestre falava, então, pega o dinheiro lá. E no início, quando era muito jovem, eu quero comprar um carro, tá, pega o dinheiro lá. Não se apegava. Mas quando os grandes empresários, grandes pessoas afortunados iam pedir orientação para o mestre do Yogananda, deixavam o dinheiro lá. Não se apegavam, mas o dinheiro vinha por não ter apego, por ter a mente livre, né? Se você estiver fazendo pão caseiro e agarrar firme a massa vai sair pelos dedos, vai sair dos dedos, porque apego vai gerar esse problema. E na verdade, da vida volume 9, 29, o mestre cita, o amor-apego não é o amor verdadeiro. O amor é como empinar uma pipa, uma pandorga, como diz no Rio Grande do Sul. O amor é você dar a linha, deixe que vá, mas você está com a linha presa. Quando é apego, você segura e a pandorga não sobe, a pipa não sobe. Então o amor solte, né? Solte e viva, porque eu desejo de todas as pessoas ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre também. E quando tem muito apego, as pessoas não se sentem livres. Por esse motivo, é fazer com que, se você tem um apego, muitas vezes uma situação, a pessoa, muitas vezes, por exemplo, namorado ou namorada que tem muito apego, muito ciúme, a pessoa não se sente liberta, então você vê que muitas músicas no passado falavam free again, né? Livre-me novamente, estou livre, porque namorar uma pessoa que tinha muito apego, que não dava sossego, cada minuto, onde você está, não sei o quê. Eu lembro que estava no Japão, uma das vezes, tocou o celular do rapaz e do outro lado deu para ouvir, porque estava bem próximo, e parece que era namorado, a esposa falou, agora onde você está? E o rapaz ficou irritado, nervoso. Falou, você não me deixa sossegado? Eu estou no metrô, cada minuto você fica perguntando onde estou. Isso é excesso de apego, não é? Isso gera problema muito sério. Por isso, da mesma forma, falei da pipa da pandorga. Se a mãe estiver com muito apego ao filho, ao cônjuge, estes não poderão progredir ao trabalho ou estudo, e a pipa não subirá, não vai subir. E da mesma forma tem outros problemas que acontecem quando existe muito apego, começa a surgir desarmonia, muita desarmonia. Solte a linha e deixe que suba. Mas você tem um controle porque ela está ligada a você, através da linha. Quem tem apego ao animal de estimação sofre muito quando este adoece ou morre. Então, solte, acredite em você, procure manter sempre as normas fundamentais, pratique normas fundamentais, normalmente que você vai se libertar desses apegos. Outra pergunta, parece que é de uma das perguntas que eu trouxe de uma regional que eu estive.
Feminino, 78 anos, viúva. Estou com neuropatia, os pés inchados e muita dor. Está difícil de andar. Tenho leucemia crônica há 15 anos. Tontura há 2 anos. Foi em 10 médicos. A neuropatia nos pés. Nos pés podem manifestar ressentimentos que guardamos, ou ressentimentos ou ingratidão que guardamos dos pais, sogros, irmãos. E com relação a antepassados, por exemplo, o mestre explica, o solo representa Deus, porque no solo aqui dá vida. Uma terra, onde você joga uma semente, ali manifesta a lei da vida. Lembrando que nós somos regidos por leis, lei da vida, lei da mente, lei do espírito, lei da matéria. Então, dentro da lei da vida, o princípio é crescer, evoluir. Você joga uma semente no solo, ela cresce. Por isso que o solo representa Deus. E as pernas, antepassados, pais. Se a parte inferior dos pés estão com algum problema, mesmo na perna, pés, é porque Deus, que é vida, Deus que representa o solo, não está vivificando seus antepassados, não porque eles não querem, eles querem ser felizes, mas estão sofrendo no espiritual e nós não estamos ajudando esses antepassados. Portanto, é importante não esquecer desse detalhe. Quando se fala antepassados, lembrando que sempre 2 detalhes, se você relendo 20 vezes o livro Melhor Seu Destino do Antepassado, você vai chegar à conclusão que quando se diz antepassado, você vai lembrar de duas vertentes. Parte física, cuidar dos jazigos deles. Lavar a superfície, como o mestre cita 2 vezes no livro Melhor Seu Destino, providenciar a limpeza e levar flores. E a parte doutrinária é você oferecer a leitura da Sutra Sagrada em sua casa para os antepassados. Ok? Ah, mas em casa não sei o quê. Você sabia que os antepassados, se iluminando, eles vão te abençoar e te proteger? Se eles estão sofrendo, eles não vão ter condição, mas se você é libertado, será mais um iluminado que vai ajudá-lo a proteger, a abençoar, a proteger. Ou seja, 3 P's que eu mencionei no livro Conquista a Felicidade com Amor. P de paz, estabelece mais a harmonia familiar. P de proteção, a proteção que eles vão poder dar. Se eles estão sofrendo, como é que eles vão poder te proteger? Mas se eles forem libertados, aí eles vão ter condição de proteger. E P de prosperidade. Esse fato, isso vai fazer com que ocorra muita mudança na vida para quem realmente pratica. Então, leve detergente, acompanhe a sua esposa, levando detergente, vassoura, balde, e lave a superfície e deixe flores verdadeiras. E diga para ela não se assustar, caso a dor desapareça antes dela retornar para casa, que há muitos casos, por exemplo, iluminando seu caminho, tem um relato da senhora que estava com glaucoma e a outra, a filha que estava com paralisia facial, aí, saindo do cemitério já saíram curadas. Tá? Então, exatamente isso acontece porque estava relacionado a algum antepassado que estava esquecido há mais de 10 anos sem ser visitado. Ainda sobre os pés, leia o livro Saúde e Prosperidade. Saúde e Prosperidade, ok? Mentalização muito eficaz. Ali tem uma conversação com as células. Na verdade, não é saúde e prosperidade, a verdade é a saúde. Né? Eu digo a verdade, a capa amarela, a verdade é a saúde, não é saúde e prosperidade, a verdade é a saúde. Ali tem uma mentalização de conversação com as células e pratique essa mentalização. Lembrando que nós temos 75 trilhões de células no nosso corpo e aquela região da perna, uma perna, não sei quantos trilhões representam a quantidade de células. Ou seja, cada célula é um espírito. Tá? Cada célula é um espírito. Tanto assim que 2 cientistas alemães, eu tenho um recorte do jornal de 2 cientistas alemães que foram contemplados com prêmio Nobel por terem descoberto a conversação entre as células. Por isso, pratique essa mentalização, que é muito forte, é muito eficaz. Já relatei vários casos de cura para quem praticou. Eu fui um deles que sentia uma queimação na perna quando eu ficava de pé fazendo palestra. Perguntei para uma médica, ela não soube. Aí eu fiz uma vez só, sumiu. Então faça 10, 20 vezes. Segundo, é a leucemia. Em 78, eu tenho uma sobrinha, que eu já mencionei, que ela estava entre a vida e a morte,
e os médicos disseram que mesmo fazendo transfusão de sangue, dificilmente ela ficaria curada. Vão se purificar por questão de tempo. Então, eu disse que os pais com certeza estão em desarmonia, realmente estão com os papéis para separação prontas para serem assinados. Então, falei para ela, falar para a irmã perdoar o marido e falou para o cunhado perdoar a irmã. E a menina ficou curada, ok? E a senhora não teve problemas com a casa da sua esposa. Não teve problema com sogro, sogra, os pais, irmãos, cunhados. Com certeza teve alguma recentemente desarmonia. Com certeza deve ter. Procure lembrar e perdoar e agradecer cada um, praticando 50 orações de perdão para cada um, 40 orações de perdão por dia. E quanto mais fizer, melhor. E outro lado, agradeça um por um a todas essas pessoas com que ela teve alguma divergência, algum desentendimento. E leia a Sutra antepassado todos os dias sem falta, ok? Aqui terminamos a primeira parte. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichanoe de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o ano novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado! Muito obrigado. Então vamos para a parte 2. Os abraços para as pessoas que colocaram umas mensagenzinhas no chat. Está sendo aleatório, viu? Então são muitas, não dá para falar todos os nomes, mas Poços de Caldas, Rodrigo Alves, um abraço, Vânia Vani, Newton Passos, Leia Maria, Belo Horizonte, Leia Maria, Zilda Antônio, Imperatriz, Miro Cagia, lá de Imperatriz, um abraço, Mira, Miriam Franca, Sorocaba, Maria Helena Germani Notari, Leda Cardoso, Pretor Cleomar Santana de Goiânia, todos os pretores, pessoal que estão assistindo Goiânia, um abraço. Maria Lucimar, como é bom assistir toda semana, eu digo, como é bom ser útil. Né? Então, de um lado vocês estão felizes, eu do outro lado também estou feliz porque eu posso ser útil e posso ajudá-los. E o último tinha Júlia Sataki. Vamos então para Verdade da Vida 38, página 30, 19 de julho. 19 de julho. Aqui diz, não meça o valor dos outros com a sua própria régua.
com aquilo que você tem dentro de você, que você acha que você é aquilo, a sua própria regra, o seu julgamento. Mesmo que você tenha mente sórdida, não pense que os outros também sejam sórdidos. Mesmo que você esteja sob domínio de desejos mundanos, não pense que os outros também sejam assim. Mesmo que você tenha sofrimentos, não pense que todas as pessoas do mundo estejam sofrendo. Aquele que enxerga a grandiosidade, aqui é um ponto, foco principal, é o núcleo do texto. Aquele que enxerga a grandiosidade dos outros é também grandioso. Nós vemos nos outros o grau da nossa própria elevação espiritual. Aí nós vamos analisar. Faça uma autoanálise. Você normalmente elogia as pessoas. Se você tem dificuldades para elogiar, faça uma autoanálise. Você não está muito apegado ao seu eu? Você está querendo receber elogio, não sabe dar elogio? Treine a elogiar o outro. Treine a fazer a caridade. Treine a fazer as pessoas ficarem felizes, né? Ficarem felizes. Por isso que qualquer coisa que tenha motivo, procure elogiar e não ficar dando bronca. Lembrando os índios morravos que ficavam na região lá da região da Califórnia, oeste dos Estados Unidos. Esses índios, quando algum deles fazia alguma coisa errada, eles não ficavam dando bronca, xingando. Eles colocavam no círculo, cada um tinha que elogiar, lembrando algum fato que ele fez que merecesse elogio, e todo mundo só dava elogio, lembrando coisas boas que um dia ele tinha feito. Isso fazia com que essa pessoa, pronto, já se libertava e reconhecia e se arrependia do erro cometido. Diferente de muitas coisas que acontecem, por exemplo, nas cadeias semi-penitenciárias, que não ensinam nada e passa a ser uma escola para aqueles que vão presos e ficam trocando ideias com outros criminosos que estão lá, porque ninguém orienta nada. Não orienta. Normalmente, se tivesse, por exemplo, uma ideia que eu tive, se tivesse, por exemplo, um alto-falante que pudesse ficar, não com um tom muito alto, irritante, mas assim que a pessoa acordar com umas palavras, uma mensagem de paz, de harmonia, de falar que é filho de Deus, que você também é bondoso, palavras de elogio, lendo uma mensagem, por exemplo, como se um pai estivesse falando para o filho, como uma mãe estivesse falando para o filho, com certeza eles não iriam mudar, com certeza ia melhorar. Mas não falam nada, simplesmente castigam. Então a penitenciária, normalmente, é um local para punir, mas não para ensinar, não para fazer com que a pessoa se mude para que ela saia apto para uma vida normal. Infelizmente não é ensinado isso, tá? Mas se aqueles locais onde ocorrem, por exemplo, pessoas que divulgam revistas, mandam lá para a penitenciária, não precisa ficar conversando exatamente com eles, mas que mande entregar para cada preso. Por exemplo, lembrei que o pretor Edson Schwartz comentou-me uma ocasião, na FEBEM de Porto Alegre, vários pavilhões, e houve uma revolta grande, o pessoal quebrando as coisas que tinham lá dentro, colocando fogo nos colchões. Somente um pavilhão não participou desse quebra-quebra. Era o pavilhão que mensalmente alguém entregava revistas para todos os jovens que estavam naquele pavilhão. Olha a diferença, né? O único pavilhão que não teve quebra-quebra, aquele pavilhão que as pessoas estavam recebendo as revistas da Seichoné doada por alguma pessoa. Então vamos na página 38, nós estamos falando, né? Quanto maiores somos em humildade, essa frase é do escritor indiano Tagore. Quanto maiores somos em humildade, tanto mais próximos estamos da grandeza. Quanto maior a nossa humildade, maior a nossa grandeza. Quanto mais amor, nosso amor, quanto menos você enaltecer seu ego, mais você vai se elevando. E Cristo iniciou o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito. E o mestre explicou que, em linguagem atual, significa humildade. Humilde, que não tem o apego, o amor próprio, o ego. Deles é o reino dos céus. E na Bíblia, Sociedade Bíblica Brasileira, também agora foi atualizado como traduzido,
explicando que essa palavra pobre de espírito, já nessa Bíblia consta humildade, ser humilde. Por isso que é importante, quando a pessoa, como diz aqui, aquele que enxerga a grandiosidade nos outros é também grandioso. Nós vemos nos outros o grau da nossa própria elevação espiritual. E eu, lembrando, gosto muito desse provérbio, que foi um provérbio que me tocou muito quando eu tinha 16 anos. O bambu, quanto mais alto cresce, mais baixo se curva. Voltaire disse o seguinte: os homens erram, e os grandes homens confessam que erraram. Tem a humildade de confessar, me desculpe, eu errei. Mas aqueles que têm um ego forte, não, só quer aparecer, só quer mostrar, e não tem aquela humildade para se curvar, para baixar a cabeça. E no livro Assim se concretiza o bem, o professor Sitio Taniguchi menciona sobre o fato de reverenciar, curvar, porque a cabeça está representando o nosso ego. Quando a pessoa fala nariz empinado, é que procura elevar o nariz bem alto, que o nosso nariz representa o ego. No rosto, o centro, se você desenha um rosto, faz um círculo, onde você colocar o nariz, é o centro que está ali simbolizando o ego. Por isso que o egocentrismo, o ego é o centro de tudo. A pessoa só pensa nele e não pensa nos outros. William Shakespeare disse o seguinte: a gratidão é o único tesouro dos humildes. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Por esse fato que a pessoa que perdoa e agradece e tem gratidão é porque ela tornou-se uma pessoa humilde. E dentro dessa humildade, quem ganha é a própria pessoa. Dentro dessa humildade, a própria pessoa que ganha e cada vez manifestando mais amor ao próximo. O amor, por isso que o amor tem vários níveis. E quanto mais elevado, quanto mais próximo de Deus, é aquele que tem mais amor ao próximo e não pensando somente em si. Os espíritos mais inferiores só pensam nele, dizem eu sou eu, o resto é o resto, e ignoram os outros. Mas esse também está em evolução. À medida que vai evoluindo, ele passa a manifestar mais amor ao próximo. Cora Carolina disse o seguinte: o saber a gente aprende com os mestres e livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Lembrando o que disse Vetterini, está no livro A Verdade da Vida, volume 9, que é o livro voltado à explicação profunda do mundo espiritual. A Verdade da Vida, volume 9. Então ele fala que é fundamental, é a experiência que a pessoa passa, a vivência. Não adianta só teoricamente, já entendi. Isso não faz com que a pessoa evolua espiritualmente. É por esse motivo que você vai entender. Por quê? Uma pessoa que é racista na próxima encarnação vai nascer na raça que ele discrimina. Para ele viver, sentir, compreender, aí vai ver o que é, vai entender verdadeiramente. Aí que nós vamos evoluir. Somente, já sei como é que é. É igual quando a pessoa estuda, já sei, e vai para o exame, e na hora do exame não vai lembrar. Ele ainda não tem domínio do assunto. Ainda ele não guardou, como disse Cristo, como o Buda também, no livro budista, nas suas budistas também fala em guardar. Tanto o livro budista como o cristão fala em guardar. Guardar. Por isso, amar o próximo, guardar aquilo que é bom e solte aquilo que não é bom, não é? Benjamin Franklin, lembra de Benjamin Franklin? Aquele que descobriu que a eletricidade, então inventou do para-raio. Ele disse, ser humilde com os superiores é obrigação. Se você não for humilde com seu chefe, você vai perder o emprego. Ser humilde com os superiores é obrigação. Com os colegas é cortesia. Com os inferiores é nobreza. É nobreza. Pessoas que não são humildes para cumprimentar uma pessoa que trabalha na limpeza, por exemplo, não tem nobreza do coração. Aquele fato que havia no Rio de Janeiro, um prédio onde determinados elevadores eram proibidas que as empregadas domésticas utilizassem. É muito feio fazer isso. Discriminar as pessoas como se fosse um bicho, como se fosse um animal. Amanhã o pobre pode estar rico, amanhã o rico pode estar pobre. Por isso que as pessoas ficam discriminando. Isso não é nada agradável. E já vi muita gente passando uma situação até de vergonha por pensar, ele é isso, ele é aquilo. Lembro de um pretor lá da cidade da regional São José do Rio Preto, ele me contou
que ele estava domingo de manhã, acordou, tinha que fazer, começou a lavar o carro, aí chegou lá um vendedor do baú da felicidade. Compra. Quem sabe você pode ganhar um carro igual do seu patrão. Fala, mas essa casa é minha. Mas a pessoa pensou que ele estava sendo um empregado que estava lavando o carro. Mas não, fala, esse carro e essa casa é minha. E ele era proprietário de uma rede de farmácia. Lacordaire, Henri Lacordaire. O orgulho divide os homens, a humildade une-os. A humildade une-os. Então, numa equipe, qualquer equipe, quando existe a humildade, quando o comandante é humilde, quando o comandante é um líder e não um chefe, ele consegue unir. O chefe não, o chefe discrimina. Por que ele discrimina as pessoas? Não é? Vamos falar sobre isso. O orgulho divide os homens, a humildade une-os. Blaise Pascal, lembra do Blaise Pascal? Blaise Pascal é aquele que disse, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Só que ele falou isso 200 e poucos anos antes de Freud descobrir a mente subconsciente. Por isso que ele falou que o coração, simbolizando o seu subconsciente, tem razões que o cérebro não lembra, Por isso que depois, 200 anos depois, Freud descobriu e explicou que o inconsciente é como o porão de uma casa. Se você ficar 20 anos sem descer para o porão, quando desce, com certeza vai falar, olha o que eu encontrei aqui, não lembrava que estava aqui. Assim também. Por isso que as pessoas que pensam, já perdoei, o consciente está pensando, mas ele não lembra de tudo que aconteceu. Mas lá no inconsciente, no porão, lá na memória do inconsciente, está tudo registrado. Então, Blaise Pascal, sobre a parte da humildade, ele disse, a falsa humildade é puro orgulho. A falsa humildade é muito profunda. Blaise Pascal realmente era uma pessoa muito espiritualizada. A falsa humildade, a pessoa finge, não, tudo bem. Então, é puro orgulho. A pessoa finge, não, ele começa, não, modéstia à parte, mas ele está querendo aparecer, está querendo engrandecer e criticando, no caso, agora que vai ter eleições, você vai ver muito disso, criticando o oponente e fingindo que ele é humilde, que ele é pobre, não sei o que. Isso é puro orgulho, né? E agora um fato que pessoas gostam, e outro dia me disseram numa regional, e eu fui lá, muita gente assistindo essa aula, graças a Deus, para o bem de todos, né? Não é que eu gosto, não é que eu queira que assista, não. É bom que assista porque o benefício é para ajudar a todos. Mesmo os livros que eu tenho, os 4 livros que eu escrevi, eu não ganho nenhum centavo. Todos são direitos autorais cedidos para Seichonoye. Nem um centavo. Muitas vezes eu compro meus próprios livros. E aí comentaram, de vez em quando aula presencial, muitas vezes eu conto uma piadinha porque ajuda a revigorar, ajuda a pessoa que vem. Eu aprendi com o professor Tokurissa, há muitas pessoas que vêm na Seichonoye com aquela mente travada, presa ao problema. Então eu falei, eu conto coisa engraçada para a pessoa ir abrindo a mente, vai se soltando, pessoa que não sorria há muito tempo, abre a mente, aí as palavras da verdade vão fluindo e a verdade liberta, como disse Jesus Cristo. E por isso que eu também aprendi com ele. E uma vez então contei um fato engraçado na Bahia e ninguém riu. No intervalo, eu pensei, a piada foi sem graça. É que ninguém tinha entendido. E no intervalo, eu contei a piada o seguinte, do sujeito que era tão complexado, que para se suicidar ele se atirou de uma guia. Ninguém riu. A pessoa, o que é guia? Aquela divisa que tem, da calçada com a rua. Aqui chama-se meio fio, por isso que ninguém riu. Porque se tivesse entendido que era meio fio, teria entendido a piada. Por isso que o que foi mais engraçado é porque eles não entenderam. Exatamente isso, ok? Verdade da Vida 38, página 31, 20 de julho. Não fiquemos zangados quando alguém nos prejudica. Pelo contrário, agradecemos a ele. Vamos agradecer. Toda vez que fracassarmos, reflitamos, olhando para o empecilho do nosso interior. Assim, os fracassos serão meios para purificar o nosso interior e elevar cada vez mais o nosso espírito. Vou repetir que é muito interessante. Não fiquemos zangados quando alguém nos prejudica. Pelo contrário, vamos agradecer. Porque, na verdade, alguma coisa que nós falhamos. Ok? Vamos agradecer. Toda vez que fracassarmos,
reflitamos, vamos fazer uma reflexão, olhando para o empecilho do nosso interior, algum empecilho do nosso interior, e assim os fracassos serão meios para purificar nosso interior e elevar cada vez mais o nosso espírito. Não fiquemos zangados quando alguém nos prejudica, pelo contrário, vamos agradecer. Que empecilho pode haver no nosso interior, no nosso inconsciente, que está fazendo com que nós temos que entender? Pode ser um karma de vidas passadas, que ainda estamos muito atrelados à ideia de buscar uma autopunição. Por isso que eu recomendo o livro A Humanidade Isenta do Pecado. O fato de ter sido roubado, não está com ódio de ladrões. Você não tem ódio dos ladrões, quanto mais ódio você tem do ladrão, e quanto mais você reconhece que existe ladrão, eles vão aparecer para você. Mas se você vê todos os ladrões como filhos de Deus, a situação muda. No Japão aconteceu uma senhora, um ladrão entrou na casa dela, pegou todas as joias, e não aconteceu no Brasil isso. Foi na década de 70. E a mulher falou assim, meu filho, você é filho de Deus, você não precisa fazer, você é filho de Deus. Aí o ladrão se emocionou e falou, nunca alguém me disse isso, nunca alguém me falou que eu sou filho de Deus. E pediu desculpa e devolveu as joias para a mulher. Então, aquele outro caso que eu já comentei, na década de 70, uma senhora disse, na sede central, terminar a reunião dominical, ela me comentou o seguinte, professor, eu sou enfermeira, acho que eu já comentei aqui, eu sou enfermeira, eu estava atrasado, tomei um táxi, entrei no táxi e falei, bom dia, filho de Deus, me leva até o Hospital das Clínicas. E quando chegou no local, na hora de pagar a corrida, o chofer estava um pouco emocionado, falou, minha senhora, eu quero agradecer a senhora, porque a senhora salvou minha vida hoje. Eu salvei? Por quê? Porque eu sou casado, tenho 3 filhos, estou numa situação difícil financeiramente e tinha planejado assaltar a primeira pessoa que entrasse no meu carro hoje. E foi a senhora a primeira pessoa. Mas quando a senhora disse, filho de Deus, aquilo me tocou forte. Eu vim em viagem toda pensando, filho de Deus não faz mal com ninguém, filho de Deus não rouba outro filho de Deus, eu sou filho de Deus. Foi quando ele sentiu que era filho de Deus e falou, muito obrigado por essa palavra que a senhora me deu. Né? Outro caso que já também citei, que a pessoa guarda inconsciente algum fato que ela não percebe, e foi em cidade de Curitiba, sei que uma das cidades que a pessoa estava indo, parece que era curitibanos, e aí um rapaz pediu carona, ele falou, tá, eu vou para lá, eu te levo. E ligou, colocou naquele tempo, tinha um aparelho de toca-CD, toca-fita mudou para toca-CD, ele colocou o CD, uma palestra minha chamada A Verdade Liberta. E foi tocando, não durou 10 minutos, o rapaz falou, o senhor pode parar aqui? Mas você não vai até Curitiba? Nós nem pegamos uma estrada ainda. Não, eu ia te assaltar. Mas ouvindo o que eu ouvi agora, eu não posso fazer isso. Muito obrigado. Então, compreendeu a verdade. Então, o empecilho dentro dele, né? E a pessoa não foi lesado, não está com espírito crítico demais, porque quando está com espírito crítico demais, muitas vezes a pessoa é lesada. Acreditar que só fica olhando, por isso que é importante não ficar assistindo esses programas policiais, e acreditando que é ladrão, é bandido, não sei o quê. Todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Quando você vê a natureza divina deles, a situação muda, não é? Então, quando a pessoa está sendo lesada, você não está sendo muito crítico, você não está com ódio dos bandidos, quando você está com ódio de uma pessoa, você atrai, a sua mente está com aquilo preso nesse pensamento, então, semelhante atrai semelhante. Como projeção da mente, você vai atraindo a situação. Estava para ser promovido, então você foi prejudicado, e alguém disse algo do seu superior, você estava para ser promovido, e alguém disse algo ao seu superior que prejudicou sua imagem, você estava para ser promovido, e alguém fofocou alguma coisa que prejudicou a sua imagem e você acabou não sendo promovido.
Você fez algo semelhante a uma encarnação anterior, ou na atual não estaria querendo levar vantagem, por exemplo, furando fila, ou então sentando no banco de preferencial e você está lá sentado, mas vê um senhor idoso, uma senhora idosa, você não cede o lugar que é dela e finge que está dormindo, finge que não sei o quê. Você fica guardando sentimento de culpa. Você está prejudicando alguém, porque o lugar é dela, pela idade, né? É lei. Isso tudo gera uma coisa que você vai criando um sentimento de pagar aquilo que você plantou, pagar. Por isso acaba sendo prejudicado. Verdade da Vida 38, página 31, dia 21 de julho. Ao analisarmos o nosso interior, toda vez que fracassamos, percebemos que faltou amor de nossa parte em algum aspecto. Ao analisarmos o nosso interior, toda vez que fracassamos, perceberemos que faltou amor de nossa parte em algum aspecto. Faltou amor no nosso aspecto. Alguma coisa. Faltou mais amor, alguma humildade. Copa de 1950. O Brasil perdeu para o Uruguai na decisão. Mas a campanha do Brasil foi bem superior que a do Uruguai. O Brasil venceu, por exemplo, teve 2 jogos que a Suécia, que o Uruguai fez e o Brasil fez, por exemplo. O Uruguai venceu a Suécia de 3-2. O Brasil venceu a Suécia de 7-1. O Uruguai empatou com a Espanha 2-2. O Brasil ganhou da Espanha de 6-1. Então, tinha uma grande diferença. Mas já ganhou, todo mundo imprensa, euforia, muita euforia, e os jogadores não entraram concentrados como deviam entrar concentrados. Entrar no clima do já ganhou, e perdeu a humildade, perdeu a concentração, perdeu o foco. Outro detalhe que é muito importante, que ajuda sempre, é desenvolver a concentração. No livro Ilumine Seu Caminho, eu coloquei um trecho que está no livro da Verdade da Vida, do pai que dialogando com o espírito do filho que já havia falecido. E o pai perguntou, não lembro se foi psicografado, como que foi, o pai perguntou para o filho, e aí no mundo espiritual, tem escola? Tem escola. Mas as matérias daqui são diferentes da Terra. Lá aqui não tem geografia, história, essa coisa toda. A aula que tem é para concentração, desenvolver a concentração, treinar a concentração. E, no caso, o que aconteceu com o Brasil na Copa de 50? Faltou entrar em campo concentrado, ou seja, aquele diálogo que tem no vestiário antes do jogador entrar em campo, dependendo da oratória, dependendo da mensagem do técnico, isso faz com que os jogadores entrem com aquela vontade de vencer, de bem concentrados. Outro detalhe que mostra o seguinte, a falta de concentração e muitas vezes a falta de humildade pensando, já sou bom, já sou bom. Eu gosto de citar essa frase. Bons nadadores morreram afogados, porque abusaram. Bons nadadores morreram afogados. E o pensamento eu sei, menosprezar o concorrente, faz com que resulte numa derrota. E até muitas vezes, situação no esporte, não somente futebol, qualquer tipo de situação, quando a pessoa perde o ponto de concentração, quando menospreza o outro, ele perde a força. Por isso que, se você pega uma lupa, coloca um papel embaixo e põe debaixo, um dia que está um sol, você vai ver que as luzes, os fluxos da luz concentram-se, vai formando um ponto de concentração. Onde fica aquele ponto de concentração da lupa sobre o papel, você vai ver que daqui a pouco começa a pegar fogo, começa a formar, começa a sair a fumacinha, significa que onde tem concentração é mais forte, ok? Por isso, por exemplo, você fica concentrado em uma coisa, depende da concentração, daquilo que você concentrou, naquilo que você ficou pensando, já ganhei, você perde o foco, não é bom. Se concentrar numa coisa que não é bom, também evite isso. Por exemplo, em 1964, eu lembro que na televisão passava o programa do Zé do Caixão. Eu trabalhando com meu pai no armazém, eu via muitas vezes os clientes minha filha nem conseguiu dormir, ficou assistindo o programa do Zé do Caixão, não conseguiu dormir.
ficou com aquilo na mente, por isso que perde o sono. Então, não assista a isso. Quem assiste muito programa policial, que documenta brigas, roubos, assassinatos, etc., registra o inconsciente essa situação e fica imaginando a situação que vai acontecer com ele. Da mesma forma, os atores, atrizes que interpretam em novelas e filmes, sempre a figura de uma pessoa amar, ela incorpora aquelas falas como se ela tivesse, para sair uma apresentação de fingir que ela realmente é aquela pessoa amar, ela vai incorporando e veja como são o futuro de muitos artistas que interpretaram o papel de pessoa má. Não foram felizes. Então, a pessoa vai incorporando, gravando. Por exemplo, em 1999, muitas pessoas vão lembrar de um estudante de medicina que gostava muito de videogame, que só em violência. Só faltava pouco período para terminar a faculdade e se formar como médico. Mas ele, de tanto jogar videogame de violência, ele foi no cinema, num shopping de São Paulo, e acabou atirando a esmo, matou 3 pessoas e 4 pessoas ficaram feridas. E por isso que toma muito cuidado com aquilo que você lê, aquilo que você fica lendo, vendo, brincando, coisas de violência, isso não é recomendável. Por esse motivo, procure selecionar. Vocês que estão esperando, por exemplo, use a mente para aquilo que você deseja. Bem no início do livro, na verdade, no livro que nós estamos estudando, A Verdade da Vida 38, o mestre diz, pense naquilo que você deseja, não pense naquilo que você não deseja. Então, você que deseja encontrar a alma gêmea, pensa e defina como você quer que ela seja. Qualquer coisa, você está para prestar um exame, concurso, pense naquilo que você deseja, que já foi aprovado, mas faça aquilo que tem que ser feito, estudar mais que os outros, estudar mais que os outros. Se os seus concorrentes estão estudando 8 horas por dia, estude 10 horas, estude 12 horas. Tem que estudar mais e estudar concentradamente. E assim você vai realmente conseguir aquilo que deseja. E eu lembro de uma professora de ginásio, ela é uma pessoa maravilhosa que eu tenho muita gratidão por uma coisa que um dia eu vou comentar sobre isso. Aí ela dizia, estude. Mas então, quando a cabeça estiver um pouco quente, deixa lá o livro, vai dar uma voltinha na rua, mas muito cuidado para não encontrar com o seu colega lá também no mesmo horário e esquecer que tem que voltar para estudar. Então, esfria um pouco a cabeça, pense em outra coisa, mas volte a estudar. Ou seja, objetivo, não perca o fio da meada. É igual o motoqueiro em dia de chuva. Não adianta ficar, porque está chovendo, tem que manter firme, mesmo que a chuva caia nos rostos, vai manter firme no seu objetivo, na sua reta, e assim você vai conseguir o que você deseja. Vai conseguir o que deseja, desde que mantenha a concentração e vá em firme, sempre em frente. Muito obrigado. Olá, eu sou a preletora Silvana Cassimiro de Souza da Seichonoye e quero convidar você para participar do Seminário do Perdão nos dias 12 e 13 de outubro na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Quem não perdoa ao próximo, não perdoa o seu próprio coração. Conceder o perdão é um caminho maravilhoso para construir uma nova vida, uma vida afetiva, profissional e pessoal cheia de sucesso. Informações no portal da Seichonoye do Brasil, www.sni.org.br/seminários, e nós também estaremos à sua disposição através do WhatsApp 11 50 14 22 17. Espero você na Academia de Ibiúna nos dias 12 e 13 de outubro de 2024. Venha participar deste seminário que será transformador. Junte-se a nós e dê esse passo importante em direção a uma vida mais plena e feliz. Muito obrigada.